O vídeo de hoje é bem pesado, é denso, é complicado de digerir, vai ter imagens fortes também, então se esse não é o seu tipo de conteúdo, não é o que você quer consumir por agora, segue em frente, deixa para assistir outra hora ou nem assiste esse vídeo, porque provavelmente você vai terminar de ver esse vídeo com um embrulho no estômago. Então, esteja avisado. Há alguns meses, o mundo parou por causa de George Floyd. Se você ainda não está ligando o nome à pessoa, este foi aquele homem negro que foi morto de forma brutal por um policial nos Estados Unidos e que acabou dando início a uma onda de protestos ao redor do mundo, capitaneados pelo movimento Black Lives Matter. Inicialmente, a informação que a gente recebeu, principalmente por parte da grande mídia, foi de que George Floyd era suspeito de passar uma nota falsa e por conta disso um policial brutalmente acabou se ajoelhando nas costas do suspeito, o que acabou levando ao óbito. E aí, obviamente, trataram isso como um caso de racismo. Falaram que o policial ficou uns 7 minutos, mais ou menos, ajoelhado nas costas de George Floyd, enquanto ele falava que estava sem ar, que foi algo totalmente cruel, desproporcional. Praticamente todas as imagens que a gente viu eram desse último momento da operação, tudo perfeitamente montado, perfeitamente alinhado para que essa narrativa, de luta contra o racismo, que os policiais são racistas, que o sistema é racista, tudo para que essa versão da história fosse vendida para o grande público. E hoje, alguns meses depois de tudo que aconteceu, todas as ondas de protestos, ondas de violência, assaltos, mortes inclusive, pessoas morreram nesses protestos, muitas foram parar no hospital, muita violência foi feita, eu fiz 2 vídeos falando sobre isso. Enfim, alguns meses depois, a gente recebe novas informações que mudam a história inteira. Informações super valiosas, super relevantes para que a gente pudesse analisar corretamente toda a situação, que mudam totalmente a narrativa. Informações que foram mantidas sob sigilo com a desculpa, com a justificativa de preservar as investigações acerca do caso, mas que também, diante de todos os acontecimentos envolvendo o caso de George Floyd, parecem informações pertinentes, importantes, valiosas demais para que ficassem escondidas até esse momento, tendo em vista tudo que a morte desse homem acabou causando ao redor do mundo. Bom, vamos começar com informações que não são exatamente novas, mas que pouco foram repercutidas. George Floyd, ao contrário do que os principais veículos de comunicação tentaram fazer parecer, não era exatamente um santo, não era exatamente inocente, não era exatamente um homem cuja única suspeita era de passar uma nota falsa. Não. George Floyd tem uma extensa carreira criminal. George Floyd foi preso pela primeira vez em 1998 por um assalto à mão armada. Em 2002, ele pegou reclusão de 30 dias por invasão criminosa. No mesmo ano, ele também pegou mais 8 meses por porte de drogas. Em 2004 e 2005, foi preso mais 2 vezes pelo mesmo crime. Ele praticamente saía da cadeia e já voltava para ela. Ele cometeu seu pior crime registrado em 2009, quando invadiu a residência de uma mulher grávida, apontou a arma para o estômago dela e a fez refém enquanto seus amigos roubavam a casa. Por causa desse crime, ele acabou pegando 5 anos de prisão e ele se mudou para Minneapolis justamente em 2014, logo após ser solto. Existem mais alguns delitos inconclusivos na ficha de Floyd, onde não está claro se ele chegou a cumprir pena ou não. Por conta dessa vasta ficha criminal ao longo das últimas décadas, o Floyd é classificado com o que os americanos chamam de criminoso de carreira. Basicamente, ele leva a vida cometendo crimes e mesmo depois de ser preso várias vezes, não demonstrou sinais de reabilitação. No fatídico episódio desse ano, ele passou uma nota falsa em um supermercado, mas não foi essa a razão pela qual a polícia agiu brutalmente em sua abordagem. Nos primeiros relatos que eu vi sobre esse crime, eu vi algumas pessoas noticiando, passando a informação de que o George estava colaborando com a polícia, e que não havia razão para os policiais agirem daquela forma, mas isso nem de longe representa a realidade. George Floyd apresentava um comportamento suspeito, facilmente identificado pelos policiais que já no começo da abordagem perguntaram se ele estava sob o efeito de alguma substância. Oh,
Gucci, man. Are you on something right now? I'm not, no, nothing. You acting already. Let's go. Hey, man. Let's go. E mais tarde se confirmou na autópsia que George Floyd de fato estava sob influência de fentanil e metanfetamina. Então, de forma chula, os policiais estavam lidando com um nóia de 2 metros, com longa ficha criminal e que resistia de todas as formas à prisão. Como eu mostrei para vocês, ele já era reincidente em prisões por uso de drogas, ele mais uma vez estava claramente drogado, ele estava resistindo, se debatendo, o cara é gigante, não tinha uma forma fácil para os policiais imobilizarem o cara. Nesse tipo de operação, inclusive, eles são recomendados a não utilizar taser, arma de choque, porque uma vez que eles identificaram que o cara provavelmente estava sob efeito de alguma droga, isso também poderia ser letal. Se ele tivesse sob algumas drogas, né, o taser pode matar, pode causar uma parada cardíaca, então não dá para imobilizar dessa forma. De fato, também não me parece prudente imobilizar o cara que já estava falando que estava com falta de ar antes da imobilização, né? Esse é outro ponto. O George Floyd disse que estava sentindo falta de ar antes mesmo de ser imobilizado, então também não me parece prudente. Me parece que houve excesso e imprudência por parte do policial por utilizar uma imobilização que também é perigosa, que também pode causar falta de ar, que também existem outros relatos de pessoas que morreram por causa dessa imobilização. Não só relatos, existem até vídeos. Quando teve toda essa polêmica do George Floyd, eu vi vídeos de homens brancos sofrendo com a mesma imobilização e também também indo ao óbito. Porém, ao longo dessas imagens que foram reveladas, que mostraram toda a operação, a gente consegue ver que George Floyd resistiu, que os policiais começaram o procedimento de forma natural, não demonstraram qualquer sinal de preconceito, não estavam fazendo isso porque ele era negro, mas sim porque George Floyd estava drogado e resistindo à prisão. Um cara com uma extensa ficha criminal, suspeito de um crime também demonstrando comportamento suspeito, e ao que tudo indica, por conta da autópsia, né, e por saber que realmente Floyd estava sob efeito dessas drogas, ele estava tendo uma overdose no momento da prisão, e essas drogas que ele consumiu, elas causam também falta de ar, o que já torna mais complicada a avaliação de que foi de fato o policial que matou o George Floyd. É claro, como eu falei, você pode considerar ainda que houve excesso, que o policial foi imprudente ao utilizar essa imobilização para parar George Floyd, mas uma coisa que não tem como dizer é que a abordagem do policial foi motivada por uma questão racial. Eu vou mostrar para vocês agora um trecho da reportagem da Fox News sobre essas novas informações, para que vocês possam ver aí a forma como essa notícia repercutiu em um dos maiores canais, um dos programas de maior audiência dos Estados Unidos, e a partir disso vocês também tiram as suas conclusões. On Memorial Day weekend of this year, a man called George Floyd died in police custody in Minneapolis. And America has not been the same since. It may never be the same. In the months following that incident, Floyd's death has been used to justify a nationwide convulsion of violence, destruction, looting, in some cases killing, and all of that in addition to unprecedented levels of political upheaval, the wholesale reordering of our most basic institutions. Floyd's death changed everything. It was a pivot point in American history. No matter what your side you're on, that's very clear at this point. So with all of that in mind, the significance of the event in mind, it's striking how little we really know months later about how exactly George Floyd died. The official storyline is clear, it couldn't be clearer. Established news organizations state as a matter of factual certainty that Floyd was, in the words of NBC News and so many others, quote, murdered by a Minneapolis police officer. Politicians, both Democrats and Republicans, echo that claim. Ideologues amplify it. According to filmmaker Michael Moore, Floyd was, quote, lynched by a cop's knee with a lynch mob of cops looking on. That certainly is a vivid image, but does it reflect what actually happened? The short answer is we're still not precisely sure how George Floyd died. The trial of the indicted Minneapolis police officers hasn't yet started. We'll know a lot more when it does. The media, meantime, aren't that curious about gathering further details, and they're actively hostile to anyone who is. Ask too many inconvenient, unauthorized questions about George Floyd, and you will be banned from the internet. The catechism has been written and it's in stone. George Floyd is a martyr, period. That's all you need to know. Shut up. But in America, that's not good enough. It's not a real answer.
In free societies, citizens have a right to know why things are changing so quickly. On what grounds are we dismantling police departments, rewriting curriculums, firing people from their jobs? What exactly is the basis of this cultural revolution that we're all living through? Once again, it may be some time before we can answer those questions with certainty. Maybe we never will. We'll probably debate them for decades. But more facts are always the first step toward establishing what the truth is. And finally, we have some more facts for you tonight. Yesterday, the English newspaper Daily Mail published never-before-seen body cam footage of George Floyd's arrest in Minneapolis. Now, by itself, the video proves nothing. Videos never do prove anything conclusively. But this one does suggest quite a bit. The footage begins with police officers confronting Floyd in his car, and from the start, it is clear this is not a typical law enforcement interaction. The officers ask Floyd to get out of the vehicle. Floyd refuses. Minutes later, police pull Floyd from his car and handcuff him. Here's a clip of what happens next. Oh, ouchie, What, man. are you on something right now? No, nothing. Can you act already? Man, it's Let's go. dead, man. Let's go. Yeah, man. Are you on something right now? There's a reason the police officer asked that. It seems obvious that Floyd is in some kind of physical distress in the video, even before police manhandled him. And in fact, a later report showed that Floyd had a number of narcotics in his system, including more than enough fentanyl to die of an overdose. According to the autopsy, Floyd's blood contained 11 nanograms per milliliter of fentanyl. The report then notes this, quote, signs associated with fentanyl toxicity include severe respiratory depression, seizures, hypertension, coma, and death. In fatalities from fentanyl, blood concentrations are variable and have been reported as low as 3 nanograms per milliliter. One of the best-known symptoms of fentanyl overdose, by the way, is shortness of breath. In the video, Floyd complains that he is having trouble breathing, famously, but he says that long before the police officer kneels on his neck. At one point, an officer remarks that Floyd has foam coming out of his mouth. Floyd is clearly struggling to walk. When police finally get him to the squad car, Floyd refuses to get inside. He says he's claustrophobic. Officers struggle to get him into the vehicle. Over to the vehicle, Floyd begins to scream. This goes on for about 10 minutes. Here's a clip of it. Please don't do Take a seat. I'm going in. No, you're not. You gotta go in. Take a seat. Fine, I don't believe you. Take a seat. I'm not that kind of guy. I'm not that kind of guy, man. Take a seat. No, I'm a die here. Take a seat. I'm a die, man. You get in the car. I'm in the front. Please. No, you're not getting in the front. I got the movement. Get in the car. Okay, man. Okay. I'm not a bad guy, man. Get in the car. I'm not a bad guy. Oh, man. Please, officer. Please, sit. Please. Take a seat. Please, man. Please. No, take a seat. I can't choke. I can't breathe, officer. Please. You can decide for yourself what you think of that video, and we hope that you will. That's the whole point of having a news network, to bring you the facts and allow you to decide what they amount to. And we hope that takes place in this case. But you should know that everything you just saw happened before the cop famously kneeled on Floyd's neck. At one point, an officer tells George Floyd to calm down or he's going to have a heart attack. Floyd agrees with that, but he continues to resist. Ultimately, officers pull Floyd from his vehicle. He falls to the ground. And at this point in the video, you may begin to recognize what's happening because you've seen it before. The entire world has seen it before. That's the video that started months of riots at that point. So the question is, why haven't we seen the rest of the video until right now? The video seems relevant, particularly considering all that has happened next. And the answer to why we haven't seen it is simple, because Keith Ellison, he's the Attorney General in Minnesota, hid the video from the public. He refused to release the footage, and he admitted it. I'm a firm believer in transparency and the public's right to know, but a higher priority for me is a successful prosecution. Therefore, I'll consult with our lead investigators and I'll say to them, when can we release this information to the public and still safeguard the prosecution? And if we can do it before then, I will have no problem with doing that. But I am reluctant to do anything that would undermine the prosecution of this case. Right.
I'm a firm believer in transparency and the public's right to know, says Keith Ellison. Ou seja, diante desses novos fatos, a minha interpretação é de que a gente teve uma ampla comoção mundial recheada de protestos violentos, criminosos, onde vidas foram perdidas por uma causa que sequer se sustenta em relação ao episódio que a motivou inicialmente. E eu não estou dizendo que a causa não seja legítima por conta disso, porque é importante sim lutar contra o racismo, mas também é importante que a gente utilize a verdade. Quando você distorce um episódio, inclusive culpando um policial de forma também desmedida, porque uma vez que George Floyd estava claramente afetado pelo uso de substâncias, talvez em overdose, e a falta de ar causada por causa das drogas que ele consumiu, com uma vasta ficha criminal, tendo cometido um crime, resistindo à prisão, você pega esse policial e fala, não, ele é só um racista, assassino, que merece ser punido da forma mais pesada possível, talvez até morrer. Isso não é justo, isso não é correto, isso é basicamente mentira, você está manipulando o público. A polícia americana comete alguns excessos, não apenas com negros. Muitos debates foram levantados sobre esse tema, mostrando que, na verdade, a polícia americana, ela dispara, né, ela atira mais vezes contra brancos do que contra negros anualmente. Mais brancos morrem nas mãos da polícia do que negros. E aí você pode falar, mas a população negra nos Estados Unidos corresponde apenas a 13% mais ou menos. Sim, porém, a população negra encontra mais vezes com a polícia do que a população branca. Os negros são responsáveis por mais da metade dos crimes nos Estados Unidos. Ou seja, mesmo encontrando mais vezes com a polícia, eles recebem menos disparos, eles morrem menos nas mãos dos policiais do que os criminosos brancos. Então talvez você possa dizer que a polícia americana comete muitos excessos, existem policiais desqualificados, não só nos Estados Unidos, no Brasil também a gente sabe disso. Podem existir policiais racistas, não estou negando isso, mas essa narrativa de que a polícia é racista, de que o negro necessariamente é a vítima por causa da cor dele, não porque de fato está cometendo um crime, porque tem uma carreira criminal, essa narrativa, ela está meio desconectada da realidade. E também, não se engane, não é mero acaso que protestos dessas proporções aconteceram justamente em época de eleição nos Estados Unidos. Infelizmente, essas pautas sociais, elas são utilizadas de forma política na maior parte das vezes. Não estão interessados realmente com justiça, com o que é verdadeiro, com o que deve ser feito. Nem mesmo estão realmente preocupados com os negros. Estão preocupados com o poder e a influência que eles conseguem obter através dessas pautas sociais, com os votos que eles conseguem angariar. De uma perspectiva contemporânea, é claro que a escravidão negra foi uma abominação. A escravidão é uma abominação de forma geral, mas a gente tem muito recente na nossa memória, até porque a gente acompanha em filmes, em novelas, muitas histórias, trazendo para os dias de hoje essa realidade que os negros viveram, né, de forma sempre muito trágica, até porque não tem como não ser, realmente foi uma realidade muito trágica, né? É algo muito pesado, é algo que gera uma comoção por razões óbvias, a gente sabe que é desumano. Hoje, a humanidade entende, é praticamente um consenso universal, o quão errado é você fazer outro povo de escravo, o quão errado é você discriminar uma pessoa por causa da raça dela. Então, é uma pauta que você consegue utilizar de forma passional para tentar trazer as pessoas para o seu lado do espectro político. E os progressistas, que de forma geral são os que controlam essas pautas, em muitos casos, para não dizer na maioria deles, acabam mais fomentando essa briga étnica do que de fato reduzindo ela. Porque todos esses protestos levantaram muitas questões étnicas que acabaram trazendo uma guerra entre negros e brancos, porque você está vendo muitos absurdos sendo feitos em nome de um cara que ninguém sabe o quanto ele era culpado, o quanto não era, o quanto tinha sido um caso de racismo, e aí pessoas estão morrendo e você está vendo vários brancos sendo espancados, roubados, mortos, em ondas de protestos que te falam que as vidas negras importam. É claro que isso vai gerar uma guerra étnica, que vai gerar muitos conflitos étnicos, que do ponto de vista estratégico, porque sim, existe estratégia por trás disso, né? Parece que eles consideram positivo para essa época de eleições. Essas militâncias anti-racismo não lutam realmente contra o racismo, lutam para acentuar os conflitos étnicos. Não à toa, quando a gente vê uma tragédia onde a vítima é negra, automaticamente
a gente faz uma associação racial àquele episódio, como foi o caso de George Floyd. Ao mesmo tempo, essas pessoas negam que brancos também podem sofrer por crimes raciais, também podem ser vítimas de racismo, e aí sempre que a gente tem, ou geralmente quando a gente tem um caso onde um branco é uma vítima por uma questão racial, eles relativizam, eles não aceitam que o branco pode ter sofrido por consequência dessas coisas que eles mesmos defendem. Porque é natural, quando você tem um grande movimento que vitimiza uma raça e demoniza a outra, que você vá nutrindo um ódio em relação à raça que está sendo demonizada. E não é como se não houvesse uma carga histórica que realmente justifica isso de certa forma, só que milhares de pessoas inocentes estão pagando por erros que não foram elas que cometeram. Eu fiz uma thread no meu Twitter mostrando alguns casos de racismo onde as vítimas são brancas. São mais ou menos uns 40 casos que eu reuni. Todos casos pesados, eu evitei pegar casos, sei lá, de xingamento de Twitter, não, são casos pesados de agressão, tortura, estupro, morte, coisas pesadas mesmo. E apesar de alguns casos serem muito claros, como o garoto que foi torturado por 4 negros enquanto eles falavam "fodam-se os garotos brancos", ou como a mulher negra que agrediu uma mulher branca dentro de um ônibus e falou que odiava pessoas brancas, justificando a agressão dela por conta disso, ou como no caso do negro que estuprou uma mulher branca e disse que ela era responsável por aquilo porque ela é branca, ela merecia aquilo por ser branca, justificando o seu estupro com base na raça da pessoa, da vítima. Enfim, apesar de ter esses casos onde é praticamente claro e escrachado que a motivação foi racial, tem outros casos que não são tão claros assim e que sempre tem aquele comentário: ah, mas quem disse que o motivo disso que está acontecendo aí é o racismo? Quem disse que a motivação do negro foi racial? Tem, por exemplo, o vídeo dessa garota branca que foi espancado por vários caras negros por muito tempo, simplesmente porque ela estava utilizando um boné, aquele boné vermelho escrito Make America Great Again. É um boné que está bastante relacionado ao Trump, então existe uma segunda motivação, mas você está vendo uma garota branca sendo espancada por vários negros por causa do boné que ela está utilizando. Se fosse uma mulher negra sendo espancada por vários homens brancos porque ela está usando um boné do Obama, será que a gente veria alguém perguntando: ah, mas é por causa do boné, quem disse que é por causa da cor? Será que ninguém estaria associando esse linchamento, esse ataque, essa tortura ao fato de que ela é uma mulher negra sendo espancada por vários caras brancos? Eu acho que não devia ser tão difícil de entender que, independente da dívida histórica, essa mulher, ela tá sentindo as dores dos pontapés, dos socos, de tudo que estão fazendo ali com o corpo dela. Ela tá sentindo aquilo no corpo dela de uma forma tão real e presente quanto uma mulher negra estaria. Porque na hora que você está sendo linchado, que você está sendo estuprado, que você está sendo morto, não importa o que aconteceu há anos atrás, a pessoa que está sofrendo com aquilo está sentindo as consequências daquele ato naquela hora. E a motivação racial para cometer esse tipo de crime é tão errada quando parte de um negro como quando parte de um branco. É óbvio que a agressão em si já está errada. Você pode falar: não, mas aquilo já é errado porque os caras estão agredindo uma mulher. Sim, acontece que o racismo ele é um agravante. Quando um branco agride um negro, ele também está errado pelo simples fato de estar agredindo. Porém, existe o agravante da questão racial. Quando você diz que esse mesmo agravante não existe no caso contrário, você está tratando uma raça como menos que a outra, como pior que a outra. Você está dizendo que sim, é pior bater num negro do que bater num branco. Que sim, é mais sério, é mais perigoso você agredir e torturar um negro do que agredir e torturar um branco. Só que para a pessoa que está passando por aquilo, essa diferença não existe. Ou você vai me dizer que as lesões que essa garota branca recebeu são menos sérias porque ela é branca do que seria se fosse uma negra? Se questões raciais configuram crime de ódio e servem como agravante, elas não podem ser unilaterais. Porque, como a gente pode ver aqui, negros também têm a capacidade de odiar brancos e agredir brancos por conta disso. Tem outros casos tão revoltantes quanto, como dessa menininha negra que fica praticando bullying com a outra menininha branca, fica agredindo, fica abusando dela. Você pode novamente falar: ah, quem disse que é por causa da cor? Sendo que, novamente, se fosse o contrário, se fosse uma menininha branca praticando bullying com a menininha negra, você não ficaria considerando isso, porque você sabe. Pode ter certeza que o bullying que essa menininha branca está sofrendo não fica menos pior, menos grave, não causa um impacto menor na cabeça dela, porque existem questões históricas que privilegiam ela. Nesse cenário, ela não tem privilégio nenhum. Para quem fala que precisa haver uma relação hierárquica, ela existe.
quem está no topo da hierarquia é o agressor. Entre o estuprador negro e a mulher branca que foi estuprada, quem você acha que está no topo da hierarquia na relação direta que resultou na agressão entre ambos? Tem também esse vídeo onde um moleque negro do nada decide dar um soco na cara de uma velhinha branca no meio da rua. Ela cai e quase bate com a cabeça em um hidrante. E acredite se quiser, sim, eu vi pessoas tentando justificar essa atitude. Falando, ah, mas vai saber se a velhinha não falou alguma coisa, sendo que claramente ela não fala nada, a velhinha tá andando na rua em direção, andando em reto, o cara não demonstra nenhuma reação, ele não faz uma cara de surpreso, como quem tá ouvindo alguma coisa, não, ele simplesmente pega, dá um soco e vai embora, sem nem se importar, quase mata a velhinha ali, e as pessoas desqualificam esse caso, falando, ah, mas quem sabe se tem motivação racial? São sempre dois pesos e duas medidas. No caso do George Floyd, onde não havia realmente uma prova de que a motivação do policial havia sido racial, e hoje, depois das novas informações, eu acho que fica muito difícil você dizer que realmente foi racial a motivação do policial, naquele caso, dane-se! Todo mundo começou a fazer manifestações no mundo inteiro, praticando violência, inclusive, motivadas por causa desse episódio, porque assumiram que tinha uma relação de ódio racial nesse episódio. E aí, quando você vê um negro dando um soco na cara de uma velhinha, de graça, no meio da rua, você vai ficar imaginando, ah, mas vai saber se ela disse alguma coisa. Como se isso justificasse também. Mesmo que ela tivesse falado, feito algum insulto racial, justifica levar um soco na cara, quase bater com a cara no hidrante porque ela falou alguma coisa que, novamente, pra mim é bem claro no vídeo que ela não falou nada, porque não há uma reação do moleque como se ele tivesse escutado algo, como se ele tivesse espantado com algo que ela falou. E por que ela falaria alguma coisa assim racista pro cara do nada, sendo que ela também nem olha pra ele, tava só andando reto? Por que eu tô trazendo esses casos? Bom, é pra mostrar, em primeiro lugar, a hipocrisia da esquerda e desses movimentos que dizem lutar contra o racismo, que na verdade não lutam contra o racismo, eles lutam por uma cartilha ideológica, por uma estratégia política, que inclusive acentua as guerras raciais ao redor do mundo, ao invés de combatê-las, ao mesmo tempo em que eles passam pano para muitas atrocidades que, se fossem uma situação contrária, seriam completamente inaceitáveis. Você nem ouve falar desses casos, ninguém se comove com esses acontecimentos. Na verdade, é o contrário. Quando você escuta alguém falando vidas brancas também importam, as pessoas tratam isso como se fosse uma aberração. Você não pode falar que vidas brancas também importam, que todas as vidas importam, na verdade, é isso que se fala, né? Todas as vidas importam. É óbvio que todas as vidas importam, mas umas importam menos que as outras, realmente. Ao que parece, a vida daquela menina que foi espancada, a vida da criancinha ali, da menininha branca também, a vida da velhinha, a vida do moleque que foi torturado por meia hora, todas essas vidas parecem que importam menos. Seguindo o argumento dessas pessoas contra o racismo, esses agressores deveriam passar menos tempo na prisão, porque não tem um agravante racial. Eram brancos que estavam sendo vítimas, então, obviamente, eles sofreram menos. Obviamente, os criminosos precisam pegar uma pena menor. Obviamente, não pode haver comoção, mobilização, ninguém pode falar que esses casos também são terríveis e que são incentivados, são provenientes de uma ideologia que trata os brancos necessariamente como criminosos, vilões, como demônios, que faz com que pareça justificável esse tipo de atitude. Não, essa é a reação do oprimido. Tá tudo bem um negro fazer o que ele quiser com um branco, não tem problema, porque ele tá só respondendo uma agressão que ele sofreu, mesmo que não tenha sido da pessoa que ele agrediu, né? Não foi legítima defesa de fato. Eu acho sim que isso é um absurdo. Um caso onde nem parece que a motivação realmente foi racial, foi tratado como um crime gravíssimo de racismo e resultou em mobilizações ao redor do mundo e vários casos claramente raciais. Mesmo que você desconsidere esses últimos que eu mostrei, tem aqueles onde não resta nenhuma dúvida de que a motivação foi racial. Esses casos são ignorados, são menosprezados, as pessoas às vezes até dão risada e fazem piada, e eu não tô mentindo. Tem muitas pessoas que pegam esses casos dessa thread que eu fiz, militantes do movimento negro, pegam esses casos e falam, achei até pouco, ai que delícia ver esses vídeos, nossa, como eu gostei de ver isso. Isso acontece. Essas pessoas, elas não têm o menor pudor na hora de demonstrar que elas ficam felizes quando veem brancos sendo surrados, amassados, torturados, mesmo que sejam crianças, mulheres, velhinhas. O mundo tá realmente doente. Claro que não é de hoje. Também era doente quando a gente tinha a escravidão negra, quando tivemos o Holocausto, os judeus que também sofreram muito por razões étnicas, os eslavos que são brancos e que foram massivamente escravizados, tanto que a palavra escravo deriva de eslavo, em inglês é slave. O problema que eu vejo nessa doença contemporânea chamada progressismo é que eles acreditam que realmente há uma evolução, que a gente está progredindo e que eles são as pessoas que estão lutando pelo bem e pela justiça, quando é justamente o contrário. Não tem justiça nenhuma nas ações que eles defendem, eles simplesmente estão utilizando pautas que
teoricamente realmente são louváveis, para fazer todo tipo de atrocidade, para saquear lojas, para matar pessoas, para hostilizar, para torturar, para passar pano para quando um criminoso faz parte do grupo ideológico deles. É realmente muito triste. E cara, eu fiquei sem saber como reagir quando eu vi essas novas informações sobre o caso de George Floyd, porque eu sei que a maior parte das pessoas nem vai ter acesso a essas informações, eu sei que o que está feito, eu sei que todas as vidas que foram perdidas nessas manifestações por causa de um caso que foi completamente distorcido e manipulado pela mídia não vão voltar, e que no fim das contas vão só colocar isso tudo para baixo dos panos, fingir que não aconteceu, George Floyd vai ser para sempre um mártir, daqui a um tempo tudo isso vai virar teoria da conspiração, essas informações sobre ele, e é isso. A guerra de narrativas é isso, é simplesmente desanimador. Enfim, vou encerrar o vídeo por hoje, porque tá cada vez mais baixo astral, já é um vídeo não tinha como não ser pesado, e é isso aí. Diz o que você achou aí embaixo nos comentários, confere os links na descrição, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!